Fala galera, tudo certo? Bom, hoje vamos continuar aqui a parte de hidrostática, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre pressão que pode estar acontecendo, começando falando de sólidos, depois a gente passa para a pressão de líquidos, né? Para a gente fazer algumas poucas comparações entre essas duas formas de pressão existentes, tá? Bom, começando a pensar ou a falar sobre a pressão dos sólidos, né? Vamos imaginar o seguinte: essa pressão ela é dependente de qual tipo de grandeza? Já que nós vamos falar sobre a pressão inicialmente nos materiais sólidos, tá? A pressão nos materiais considerados como materiais sólidos, a pressão é uma razão. É a razão entre a força aplicada por uma determinada grandeza em função da área a que está submetida. Então a pressão ela vai ser dada como essa razão da força pela área. Lembrando-se do seguinte: esta grandeza força nós vamos ter que tratá-la como sendo a força em relação à perpendicular da superfície, tá? É a força que é perpendicular à superfície. Em alguns casos, você pode até mesmo considerá-la como sendo a razão da força peso do objeto em função da área ocupada pelo mesmo. Então é assim que nós vamos ter a definição da grandeza pressão de um sólido. É a força que é aplicada perpendicular à superfície, isso é bastante importante para que você fique atento a esse tipo de informação, em função da área ou até mesmo o peso do objeto, que vai ser considerado como perpendicular a esta superfície em função da área do mesmo. Bom, notem o seguinte: a unidade de medida para essa grandeza. A unidade de medida mais comum é o Newton por metro quadrado, diferentemente da unidade de medida de peso específico. Isto é o mesmo que PA. O que é esse PA? É chamado de Pascal. Então essa daqui é a unidade de medida para a grandeza pressão no Sistema Internacional de Unidades. Agora é muito comum, principalmente quando nós estamos falando, por exemplo, de gases, né, que nós tenhamos algumas outras unidades um pouquinho diferentes. Por exemplo, na química é muito comum aparecer as unidades de medida para a pressão, por exemplo, ATM, lembrando-se que um ATM, a medida correspondente a um valor de uma atmosfera, ela é uma unidade bastante usual em química, né? Isso vai ter um valor que corresponde a 100.000 ou 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Isso ainda pode ser dado como 1 vezes 10 a quinta PA, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a unidade de medida, portanto, para essa grandeza, é o fator de conversão entre ATM e Newton por metro quadrado. Então, um ATM, 100.000 newtons por metro quadrado, um ATM corresponde a 100.000 Pascal. Então, essa é a unidade de medida, essas são as unidades mais recorrentes para a grandeza pressão, quando nós estamos falando da pressão dos sólidos, tá? Existem outras unidades? Existem. Metros de coluna de água, milímetros de mercúrio, né? Torricelli, enfim, existem diversas outras unidades, mas as mais comuns é o ATM e o Newton por metro quadrado, que é o mesmo que Pascal. Bom, pensando ainda nesse conceito, nessa ideia de que a pressão é a razão da força pela área, nós poderíamos imaginar que alguns materiais passam a exercer uma pressão maior do que outros, né? Digamos assim, um prego, né? Ou um alfinete, enfim. Imagina que você tenha a possibilidade de estar observando um material como esse, como se fosse um alfinete, um prego colocado desta forma. Obviamente, se você pensar neste tipo de material, eu tenho duas áreas consideradas como áreas diferentes. Esta área desta cabeça desse alfinete, dessa cabeça desse prego, ela é bem maior do que a área da ponta do mesmo. Obviamente, cada um dos dois materiais, à esquerda ou à direita, vai passar a exercer uma pressão diferente. Imagine que você tenha a possibilidade de exercer a mesma força deste lado e deste lado, tá? A mesma força do lado esquerdo, a mesma força sendo exercida pelo lado direito. Se a intensidade desta força for a mesma, se a intensidade da força for a mesma, quando nós tivermos uma menor área de aplicação, eu passo a ter uma maior pressão sendo sofrida por esse objeto. Então, quando nós tivermos uma menor área de aplicação, eu passo a ter uma maior
pressão. Se você pudesse pegar esse prego ou esse alfinete entre seus dois dedos, o indicador e o polegar, aplicando-se a mesma força em ambas as extremidades, óbvio que você notaria que a pressão nesta região ela é muito maior. O poder de penetração desse objeto acaba sendo, obviamente, muito maior, muito mais intenso. Isso também explica alguns fatos bastante simples e cotidianos, na verdade. Quando você vai, por exemplo, chega no açougue e decide comprar lá um pedaço de carne, bife, né? Vou fazer um bife no almoço hoje, enfim. Quando você vai normalmente comprar um pedaço de carne, é muito comum o açougueiro, a pessoa que está trabalhando com esse corte de carne, pegar a faca e ficar passando em um afiador, né? Tem lá diversos nomes, chaira, fuzil, enfim, né, para esse afiador de carne. Quando ele vai passando a faca naquele afiador, o que ele vai estar fazendo, na verdade, é produzindo uma redução nesta área de contato. Para que ele reduz esta área de contato? Para que é necessário afiar esta faca? Ao diminuirmos esta área de contato, ao diminuirmos a área de contato, eu passo a ter uma maior pressão. Isso faz com que a força aplicada pelo indivíduo que está cortando esse pedaço de carne torne-se menor. Ele vai ter um esforço a ser realizado menor. Da mesma maneira, você pensar num prego, vamos voltar para o conceito de um prego, né? Quando você quer colocar um prego na madeira, você pode colocar o prego com esta ponta ou pode colocar com o lado oposto. Obviamente, é muito mais fácil colocar com a ponta, porque nós passamos a ter uma pressão aplicada por esse material muito maior do que a pressão aplicada pela cabeça desse prego. Então é importantíssimo você lembrar que regiões onde nós temos uma menor área de contato, isso nos fornece uma maior pressão. Indicando, portanto, que pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais. Pensa comigo da seguinte forma. Se fosse possível você estar sobre uma superfície, então são grandezas, pressão e área, inversamente proporcionais, ok? Imagine que você tenha a possibilidade de estar sobre uma superfície de um lago congelado, ok? Você está sobre uma superfície de um lago congelado, de repente esse lago começa a rachar, a quebrar. Se você está no meio deste lago e de repente essa superfície começa a ser quebrada, a tendência natural, creio, de todos, né, ainda mais nós que vivemos aqui no Brasil, né, nós temos uma tendência natural de não nos depararmos com uma situação como essa tão comumente. Eu fui para a Europa, a conversa é outra. Aqui no Brasil você não vai encontrar um lago congelado. Eu vou ali caminhar sobre o lago aqui na minha cidade, né, que o lago está congelado, eu vou lá patinar sobre ele. Não é comum. Então nós possivelmente entraremos em pânico estando sobre um lago congelado e que começa a quebrar. A tendência natural seria corrermos. Se você tende a correr numa situação como essa, vários problemas surgem nesse aspecto. Primeiro ponto, vamos imaginar o seguinte. Se a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais, quando você está parado com os seus dois pés em contato com essa superfície, você tem uma pressão específica, um valor X qualquer. Ao tentar correr, você não corre com os dois pés em contato com o solo. Ao levantarmos um dos pés, você diminui a área de contato pela metade. A sua pressão já dobra. Segundo detalhe, você não corre com o seu pé inteiro em contato com a superfície do gelo, né? Você não corre com o seu pé inteiro em contato com a superfície do gelo. Você vai tender a ficar na ponta do seu pé. Quando você tirar esse contato do pé todo e tentar ficar na ponta do seu pé para iniciar a corrida, você diminui mais ainda a área de contato, aumentando mais ainda a sua pressão. E para finalizar, para começar esse processo da corrida, você vai dar um impulso natural. Nesse seu impulso natural, você vai estar aplicando uma força sobre a superfície do gelo. Ao aplicarmos uma força, você aumenta mais ainda a pressão. A tendência natural é que você caia muito mais rápido do que você tentar ficar parado e tranquilo sobre essa superfície. O que é muito difícil de acontecer, obviamente, né? Mas, num procedimento como esse, o que deveria ser feito, o que deveria ocorrer de fato para que você não caísse dentro de um lago congelado como esse? A única possibilidade que você teria de escapar de uma situação como essa seria deitar. Por quê? Se você está em contato com seus dois pés em contato com a superfície deste lago, você tem uma pequena área de contato. Pequena área, grande pressão. Se você deitar, você distribui a sua massa por toda essa superfície. Ao distribuirmos toda a massa por essa superfície de um lago ou de uma superfície congelada, você automaticamente
ao aumentar esta área de exposição, você reduz a pressão. Pode ser que você escape? Pode ser que você escape. Não, obviamente, é garantido, mas é a única possibilidade que você tem. Ah, Neto, depois para eu sair dali, se vira, né? Vai rolando, vai, enfim, não me interessa. Mas a questão é, para que nós tenhamos um aumento de pressão, basta reduzirmos a área. E para diminuir a pressão, eu aumento esta área de contato, ok? Isso também vai te ajudar a entender, digamos, uma outra situação que envolve esse conceito de pressão de sólido, como aquelas chamadas camas de prego, né? Que os faquirs deitam sobre elas, enfim. Em uma cama de prego, né? Você não tem, obviamente, um prego sobre o qual o indivíduo deita. Você tem N pregos naquela situação. Como nós temos uma quantidade de pregos bastante elevada, você imagina aqui, ó, se eu tiver, portanto, um prego localizado sobre esta cama de prego. Em um prego, se o cara deitar, óbvio, ele se fura. Se eu colocar dois pregos, o dobro da área, metade da pressão. Se eu colocar 5 pregos, ao colocarmos 5 pregos, nós passamos a ter a área 5 vezes maior, 1/5 da pressão exercida por apenas um do prego. Então, quanto maior for este número de pregos colocados em uma cama destas, dos quais o tal faquir acaba deitando, quanto maior for esse número de pregos, obviamente, a maior possibilidade que você escape desta região, porque você passa a ter, desta região não, acabe escapando de ter algum tipo de dano, porque você vai aumentando demais esta área de contato. Ao aumentarmos a área, nós temos, portanto, uma queda no valor da pressão no qual esse corpo está submetido, ok? Outro exemplo envolvendo o conceito de pressão. Então você vai ter aí como exemplos de pressão, como eu já citei, você pode pensar em agulha, pode pensar em faca, posso pensar em prego, camas de prego. Podemos imaginar uma pessoa, uma mulher com salto alto, né? A pessoa normalmente vai lá numa festa, você vai numa festa numa chácara com salto alto? Normalmente não. Por quê? A pessoa que usa o salto alto, ela já sabe naturalmente que se ela for em algum local no qual você tem um piso, né, onde você vai estar literalmente em contato com o solo, que não é algo, vamos colocar assim, rígido, isso vai produzir algum tipo de impasse, algum tipo de problema. Por quê? Quando uma pessoa, fazendo a utilização de um salto alto, chega numa festa, numa chácara, e vai tentar andar sobre a terra com um salto alto, é muito comum o salto alto penetrar no chão. Isso acontece devido à pressão? Isso acontece devido à pressão. Vamos colocar assim, a área de contato desse salto alto com o solo, ele normalmente é bastante pequeno. Se eu tenho uma pequena área, eu tenho uma grande pressão. A tendência natural é que ele afunde? A tendência natural é que ele afunde. Se um salto alto afunda na terra, para vocês terem uma noção, ele exerce uma pressão muito maior do que a de um carro, do que a de um caminhão, do que a de uma pessoa, do que de uma casa, do que até mesmo a pressão de um prédio sobre o solo. Então, a área de contato é extremamente importante quando nós estamos falando sobre essa pressão exercida pelos diferentes corpos, tá? Um dos exemplos que eu acho que é bastante importante, para você notar as diferentes pressões, eu vou colocar aqui neste exemplo uma situação onde nós poderíamos observar um tijolo colocado de diferentes formas. Imagina um tijolo retangular, tá? Se nós passássemos a observar um tijolo retangular, vamos pensar nesse tijolo desta maneira aqui, ó, um tijolo retangular disposto das seguintes maneiras. Vamos considerar aqui as tais arestas para este tijolo. Ó, vou chamar essa daqui fazendo esta primeira aresta de aresta 1, esta segunda de aresta 2 e essa terceira de aresta 3. Levando-se em consideração que a aresta 1 ela é maior do que a aresta 2, que ela é maior do que a aresta 3, eu posso garantir, consequentemente, que eu tenho de 3 áreas diferentes. Ou seja, eu passo a ter aqui, ó, uma primeira área, uma segunda área para este material e aqui uma terceira área para este material. Então um tijolo como esse ele vai ter 3 áreas consideradas como áreas diferentes. Vou chamar assim, ó, área A1, vamos considerar esta como sendo uma área A2 e agora também maiúsculo uma área A3.
Tá? Mais uma vez, eu posso considerar em relação a estas arestas que a área 1 ela é maior do que a área 2, que ela é automaticamente maior do que a área 3. Então, se eu tivesse a possibilidade de dispor esse tijolo de 3 maneiras, uma desta forma, qual das 3 áreas, neste exemplo, está em contato com o solo? Neste caso, eu estou analisando em relação à área 1. Eu posso garantir a vocês que a pressão exercida pela área 1 ela é a menor das pressões exercidas pelo material. É a menor das pressões exercidas por essa substância, por esse corpo. Ou seja, devido a esta primeira área de contato, esta área em azul, estando em contato com o solo, o peso do tijolo é o mesmo nos 3 casos. A força que ele aplica no solo é absolutamente a mesma. Se a força aplicada, portanto, é absolutamente a mesma, a pressão, quando eu tiver esta maior área de contato, é a menor possível. Mas eu ainda poderia colocar o tijolo de 2 outras maneiras. Eu poderia colocar esse tijolo disposto desta forma, é uma possibilidade que nós temos, de colocar esse tijolo desta maneira em relação ao solo, ou seja, eu passaria a ter esta área A1 aqui colocada, é a maior das áreas. Poderíamos ter a segunda área, que é a área de contato agora, aqui colocado como a área 2. Então, a área de contato agora com o solo é exatamente esta área 2. E ainda tem a terceira área colocada aqui, ó, em relação ao solo, área 3. Neste caso, eu passo a ter uma pressão maior, é o mesmo objeto, mas ele passa a exercer uma pressão maior, neste caso, aqui de baixo, do que neste caso, aqui de cima. E eu ainda poderia pegar esse tijolo e colocá-lo em pé. Ao colocarmos esse tijolo em pé, eu ainda poderia verificar para o mesmo uma nova pressão, um novo valor de pressão para este caso. Eu poderia ter esse tijolo em pé, representando aqui para nós as mesmas 3 áreas. Olhem, a área azul colocada aqui, considerada como a área 1, mas não é ela que está em contato com o solo agora. A área em contato com o solo agora é esta área 3. É esta área 3. É a menor das 3 áreas, portanto a maior das 3 pressões. E aqui nós teríamos a presença desta área 2. Então, independentemente de como o tijolo vai estar colocado, eu posso ter diferentes pressões. Não porque eu alterei o peso do tijolo. O peso do tijolo nos 3 casos é absolutamente o mesmo. Mas o que eu altero de uma propriedade para outra é a área de contato. Então, mais uma vez, quem tem menor área de contato exerce a maior das pressões. Quem tem maior área de contato exerce a menor das pressões, ok? Então uma pessoa com 2 pés em contato com o solo tem uma pressão. Se ela ficar em um único pé, obviamente a sua pressão diminui. É claro que sim. Então quanto maior esta área de contato, maior esta área de exposição ou de distribuição da massa do objeto, menor a pressão a que ele passa a aplicar. Beleza? Bom, uma segunda representação, não mais envolvendo esse conceito de pressão desta forma, mas eu preciso destacar isso para vocês, é você imaginar o seguinte. Imagina uma superfície, como por exemplo, uma mesa, uma superfície como uma mesa, né, o tampo de uma mesa qualquer, no qual eu posso estar aplicando uma força sobre esta superfície. Ok. Se eu aplicar uma força sobre esta área, eu passo a ter, claro, uma determinada pressão específica. Mas, muita atenção, se esta força for aplicada com a mesma intensidade da força original, mas se, por acaso, esta força for aplicada obliquamente. Então presta atenção. Se eu tenho aqui uma força aplicada desta forma, ou se eu tenho a mesma força aplicada desta maneira. Nos 2 casos, eu tenho a mesma área, que seria o mesmo tampo desta mesa, a mesma área de contato, mas agora a força aplicada de diferentes maneiras. Notem o seguinte detalhe. Para este caso, a pressão ela acaba se tornando, se a força for a mesma, maior do que a pressão aplicada numa situação como esta. Isso acontece por quê? Esta força ela tem que ser perpendicular à superfície de contato. Então, em uma situação como essa, eu tenho que levar em consideração a componente desta força nesta direção aqui. Ó. É esta componente que, neste caso, f de y, vai estar me interessando. Então eu preciso conhecer, consequentemente, o ângulo formado. É necessário que você conheça
este ângulo para a determinação da sua pressão. Então, num exemplo como este, onde o ângulo θ está colocado entre esta força F e esta possível superfície normal, eu poderia dizer que a componente F de y é, na verdade, a componente F multiplicada, neste caso, pelo cosseno deste ângulo θ. Mas, Neto, e se por acaso na questão ele me fornecer este ângulo agora considerado como um ângulo alfa? Pessoal, é o mesmo princípio. Eu posso dizer que a componente F de y ela vai ser dada como F apenas multiplicado pelo seno deste ângulo θ. Então, na verdade, para a gente saber qual relação você vai acabar adotando, você pode pensar em fechar, em função desse sistema, um triângulo retângulo, realizando assim uma soma vetorial, ok? Quando você passa a analisar um triângulo retângulo, digamos assim, olha, eu tenho aqui as componentes para esta grandeza. Se este aqui for o seu ângulo θ, tá certo? Se este for o seu ângulo θ, a força F faz o papel da sua hipotenusa e a componente F de y faz o papel do seu cateto adjacente. Por isso, trabalhamos em função do cosseno. Ah, se for este outro ângulo, o mesmo princípio. Absolutamente a mesma ideia em função desse segundo ângulo, tá? Só que agora, como este passa a ser considerado como ângulo alfa, eu passo a ter essa componente aqui, ó, F de y, fazendo o papel do seu cateto oposto. Cateto oposto, seno do ângulo. Então, independentemente de você estar adotando, né, este ângulo θ ou este ângulo alfa, o princípio basicamente é o mesmo. O que é importante que você observe, que a componente da força que deve aplicar a pressão é sempre uma componente perpendicular à superfície de contato. Nunca, nunca trabalhar com essa força oblíqua à superfície de contato. A componente que efetivamente vai exercer a pressão é a componente perpendicular a esta superfície. Lembrando-se que, em muitos casos, esta força passa a ser considerada como uma força peso deste objeto. Beleza? É isso então, galera. Grande abraço. Valeu, hein?